Olá, você que nos acompanha pelas redes sociais, pela CBPC TV, estamos mais uma vez aqui no nosso estúdio com Conversa Batista. E hoje nós temos para compartilhar com o campo, no objetivo desse nosso programa, que é compartilhar, instrumentalizar e mostrar todas as influências e as forças do nosso povo batista no Brasil e no mundo, no nosso Planalto Central, de maneira especial. Nós tivemos a oportunidade de estar com o pastor Larry Cox. Larry Cox, ele é um missionário, hoje ainda na ativa, mas há muitos anos atrás ele foi, por exemplo, o vice-presidente da Junta de Richmond, na nossa IMB, ou seja, a nossa Junta de Missões Mundiais nos Estados Unidos. E hoje ele é um dos diretores mundiais da LifeShape. E tivemos a oportunidade de ter um tempo com ele, uma boa conversa, onde nós falamos de evangelismo, discipulado, plantação de igreja e liderança de uma maneira geral. Falamos um pouco sobre o legado dos missionários americanos aqui na igreja brasileira e nós temos um pouco dessa história para compartilhar com você. Assista conosco agora nossa entrevista com o pastor Larry Cox, missionário americano. Muito obrigado por nos ceder esse tempo e falarmos sobre o que você veio fazer aqui no Brasil dessa vez, falar sobre liderança. Nós sabemos que você foi por um tempo o vice-presidente da Junta de Richmond e agora você é o diretor executivo da LifeShape Internacional. Muito obrigado mais uma vez. Nós queremos fazer algumas perguntas sobre liderança. Nós usamos esse tempo no nosso programa para ajudar os líderes do nosso campo. Nós queremos lhe perguntar sobre, atualmente, qual o maior desafio de um líder cristão quando ele acorda todos os dias? Obrigado, pastor. Eu estou muito feliz por estar aqui em Brasília hoje. Eu estou aqui para trabalhar com a LifeShape Brasil. A LifeShape funciona como uma organização família no mundo inteiro, em mais de 30 países. E a sede dela hoje é nos Estados Unidos. E a atuação dela é enviar homens e mulheres e apoiar com vários proprietários de restaurantes os projetos missionários. E todos os anos nós temos 55 projetos missionários no mundo. E a LifeShape Brasil não é só mais um parceiro. LifeShape Brasil é uma família. Nós estamos muito felizes em apoiar esse trabalho na LifeShape aqui do Brasil. Os desafios de liderança são muito reais no dia de hoje. Eu acho que um dos maiores desafios para os líderes é a integridade e o caráter. Satanás está ao nosso redor todos os dias, e particularmente quando alguém é um líder de sucesso, especialmente um líder cristão que está impactando a vida de outras pessoas, Satanás quer se envolver. O desafio é, como líder cristão, para viver uma vida pura e santa a cada dia, e dia após dia, pedir a Deus que guie cada passo que tomarmos, preservando nossa vida santa e pura, para não cairmos em pecado. E é isso que Deus quer que façamos. Esse é o maior desafio de um líder cristão ao redor do mundo hoje. Quando nós olhamos para esse mundo e pensando em plantar igrejas e desenvolver líderes, qual o papel do pastor da igreja local nisso? E qual a sua relevância para que a sua igreja reproduza? O maior desafio que vemos nisso, eu estava em Beijing há 2 semanas atrás e realmente falamos desse assunto. E eles estavam preocupados com um grupo de 50 missionários, plantadores de igrejas ao redor do mundo. O maior desafio da igreja em qualquer lugar do mundo é treinar aqueles que começarão novas igrejas. Deus enviou pessoas para começarem novas igrejas, mas nós não estamos treinando pessoas para fazer o mesmo. E isso é a coisa mais importante. Entendo que o que está faltando hoje é um bom treinamento discipulador na igreja local.
Às vezes eu penso que nós acreditamos que é como enviar as crianças para a igreja. Como pais, nós procuramos uma escola cristã, um acampamento, e achamos que aí nós cumprimos nossa obrigação institucional de ensino bíblico cristão. E isso está muito errado. Eu digo, olha, Deus vai perguntar a cada um desses pais, por que você não ensinou a Bíblia dentro da sua própria casa? Por que você não orou na sua casa? Por que você não leu a Bíblia na sua casa? Porque isso é como um ciclo vicioso das pessoas andando longe de Deus. Porque nós não estamos trazendo as nossas crianças de casa da maneira certa. Nós estamos dependendo em tudo da igreja. A igreja é apenas uma instituição para apoiar o que fazemos desde casa, e nós precisamos cumprir toda a nossa obrigação como pais dentro de casa. É como se algumas vezes nós esperássemos integralmente pela responsabilidade da instituição. Exatamente, isso é uma desculpa para dizer, isso é o seu trabalho, pastor. Tipo, vamos para a igreja e todos os problemas são resolvidos. Eu acho que é como se fosse assim, se você tem problemas fazendo discípulos, você terá naturalmente problemas plantando igrejas. Exatamente, o problema que temos plantando igreja é o problema que tivemos fazendo discípulos. Porque aqueles que vão plantar igreja são aqueles que foram discipulados. Eles sabem, em teoria, como começar uma igreja, mas seus fundamentos são fracos. Demos para ele asas para ir e plantar igrejas antes de lhe dar boas bases. Você não pode ir e voar. A águia não voa para fora do ninho até que realmente esteja pronta e preparada. A mãe deve dar bons fundamentos e ensinar coisas no ninho. E a Bíblia fala sobre subir como águias. E queremos ir e voar como águias, mas devemos dar o fundamento adequado. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa responsabilidade. Então, o discipulado é o melhor caminho. O discipulado, ensino e treinamento da Bíblia e a mentoria. Não devemos enviar um plantador de igreja, então, tudo isso junto. Sim, sem que alguém ande ao seu lado para o ajudar. Várias vezes mandamos as pessoas para fora e não damos o suporte necessário. E não estou apenas falando sobre suporte financeiro. Estou falando sobre a ajuda que eles precisam para treinamento e orientação para começarem uma igreja. Por que tantos pastores estão ultimamente desistindo do ministério? Pastores enfermos, com problemas psicológicos. Qual a razão disso, segundo o seu ponto de vista? Eu vou voltar para a primeira coisa que eu disse, pastor, que é sobre uma vida pura e santa. Eu acredito que muitas pessoas no ministério hoje, pastores e profissionais vocacionados que trabalham na igreja, estão permitindo que Satanás entre em suas vidas. Você sabe, quando nós damos a Satanás apenas 1 centímetro em nossa vida, ele entra e assume completamente. Então, eu acredito que nós somos chamados a levar o Evangelho para outras pessoas e guiá-las até Jesus. Jesus teve compaixão pelo povo e nunca disse para eles simplesmente se submeterem a um líder. As pessoas deveriam se submeter ao líder porque ele anda com Deus e é modelo de como ser uma pessoa que ama Jesus dia a dia. Por isso, temos uma enorme responsabilidade de modelar isso para o povo que lideramos. Portanto, a responsabilidade para nós é ainda maior do que para aqueles que não são líderes. E devemos passar mais tempo com Deus, mais tempo lendo a Bíblia e mais tempo de joelhos pedindo a Deus que nos guie todos os dias. Então, eu acho que muitos dos problemas que os pastores estão tendo agora, quer sejam falhas morais, ou seja lá o que for, grande parte disso é porque suas vidas não são aquelas que estão caminhando em pureza e santidade perante Deus. Pois é, não foi boa? Tem gostado da nossa conversa com o pastor Larry Cox? Nós aproveitamos e ter esse tempo com ele quando passava aqui por Brasília, onde passou alguns dias, nós o procuramos para ter esse assunto, esse momento especial para compartilharmos com você, líder batista, povo batista do Planalto Central. E você tem muito mais, nós temos muito mais. Vamos continuar nossa conversa falando sobre plantação de igreja, reprodução de igreja, missões e coisas maravilhosas. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Quando eu me converti com 13 anos, meu coração sempre ardeu muito assim, para uma responsabilidade maior.
Só que a gente tem as fases, né? E aí a gente acaba não levando com tanta seriedade. Então é preciso que alguém, né, os nossos tutores aí da vida aí, vai lá e chame a nossa atenção. Eu aprendi muitas coisas com as aulas que nós estamos tendo aqui, né? Com os pastores, eles têm nos ensinado coisas assim que a gente realmente é um marco. Trouxe uma nova vertente na minha vida e ampliou meus conhecimentos e me encorajou cada vez mais. Você vê a igreja como um todo, mas de uma maneira diferente, sabendo exatamente o que tem que fazer e como fazer. Isso o curso me deu. Meu desejo depois, assim que eu terminar o CFO, é dar continuidade no evangelismo, na palavra do Senhor. Meu nome é Tiago. Meu nome é Wesley. Eu sou Elias dos Santos Oliveira. Meu nome é Virgilane Bezerra. Meu nome é Erceli. E eu sou um aluno Vocácio. E sou um aluno do Vocácio. Eu sou um aluno Vocácio. Eu sou aluna Vocácio. E eu sou um aluno Vocatio. Pois é, mais uma vez estamos agradecendo a sua presença, a sua companhia pelas redes sociais. Você que acompanha a CBPC TV, mais um programa nosso que é o Conversa Batista. Estamos muito felizes. Pedimos que você compartilhe, curta, compartilhe nas redes sociais, no seu Facebook, passe para alguém, indique, passe o link para o seu pastor, os líderes da sua igreja. Esse missionário é um missionário que por muito tempo contribuiu e continua contribuindo no aspecto da liderança. É um dos líderes, um líder batista da Junta de Missões Mundiais Americanas, vamos entender assim, da Junta de Richmond. Por muito tempo ele foi o vice-presidente e hoje é um dos líderes mundiais da LifeShape. Um homem que já esteve em mais de 104 países e uma pessoa muito especial, muita experiência missionária, de chão missionário, e está compartilhando conosco. Assista um pouco mais, nós estaremos falando agora sobre a reprodução de igrejas e o discipulado, a vida que o líder tem que viver no campo missionário. Compartilhe um pouco mais e assista conosco mais a segunda parte da entrevista com o pastor Larry Cox. O que você pensa quando nós falamos sobre relevância da igreja local, se falarmos sobre mega igrejas, grandes igrejas, pequenas igrejas e até pequenos grupos? Quanto à nossa influência na sociedade. O que você pensa sobre isso? Por exemplo, qual a melhor estratégia para esse mundo? Existia a antiga cidade de Corinto, na Grécia, onde sabemos o quanto era difícil para aquela igreja, porque havia tanto paganismo entrando em suas vidas. Então acho que hoje é muito parecido com a cidade de Corinto, quando Paulo e os seus seguidores estavam pregando o Evangelho ali. Eu acho que é mais difícil hoje, e possivelmente é porque nós temos tecnologia, porque nós não precisamos esperar por algo acontecer, acontece instantaneamente, o que complica as coisas mais para nós hoje, porque nós podemos perder pessoas por causa de um programa de televisão, cuja motivação não está certa. Eu acho que um dos maiores perigos que existe hoje eu vou chamar de falsos profetas. Existem reuniões na África e penso que na América Latina e no Brasil também, onde pessoas se intitulam profetas, dizendo que têm uma visão de Deus, e as pessoas estão seguindo e são falsos profetas. Eu também acredito que o evangelho da saúde, riqueza e prosperidade também fazem parte disso. Eu acho que isso não está certo. Isso não está ensinando Jesus, está ensinando outra coisa. Então, quais estratégias usamos de forma diferente? Eu acredito que a Bíblia nos dá uma estratégia muito boa na passagem no Novo Testamento, que diz que devemos ser astutos como serpentes e inocentes como pombas. Em muitos lugares do mundo de hoje, o Evangelho não é bem-vindo. E temos que usar o que chamamos de ministérios de acesso criativo para entrar e trabalhar lá. Mas quando fazemos isso, devemos agregar valor à cultura local, porque se assim não fizermos, então não estaremos sendo verdadeiros com Deus por ser algo que não somos. Se dissermos que vamos fazer algo, então devemos ser treinados nesse campo e naquela profissão à medida que vamos realizando o trabalho. Essa é uma estratégia que costumamos usar em outros países, além do Brasil. E agradecemos a Deus que aqui no Brasil o Evangelho ainda esteja aberto e que podemos
podemos anunciá-lo. Então, no que diz respeito às estratégias, eu me sentei com várias pessoas ao redor do mundo e eu tinha preparado algumas estratégias para eles, e o que eles me perguntaram foi: podemos te mostrar qual é a primeira estratégia que estamos usando? E mais de uma vez o que me disseram foi que eles se sentam e cantam canções, e eles estão numa cultura no mundo muçulmano onde não há cristãos, mas estão começando a ter cristãos. Então eles dizem que se sentam e cantam canções e depois leem a Bíblia, e então pedem a uma delas para ir com eles para outra vila. E então eles sentam e cantam músicas, e eu disse: bem, onde você conseguiu essas músicas? Eles respondem: nós cantamos músicas da Escritura e depois fazemos as coisas. Então eu pergunto: como você conseguiu essa estratégia? Eles respondem: Atos nos ensina a fazer isso. Então, isso é muito simples, porque eles me ensinaram uma grande lição naquele dia, em que podemos usar muitas estratégias diferentes para a cidade ou para o campo, mas deve se basear na forma como Deus deixou para nós em Atos. Porque a igreja do Novo Testamento se espalhou por toda parte, inclusive até o norte da África, onde era quase 100% cristão, quando os muçulmanos finalmente entraram. Mas o problema era que as pessoas do norte da África se tornaram fechadas em vez de abertas. Há uma lição aí, porque as nossas igrejas hoje no Brasil, nos Estados Unidos, e já aconteceu na Europa Ocidental, eles começaram a se fechar em vez de olhar para fora. Então, plantar igrejas faz parte da estratégia do Novo Testamento. Não paramos apenas porque temos uma grande igreja, plantamos igreja para plantar outras igrejas. Nós compartilhamos, nós levamos pessoas da igreja para começar outra igreja, e quando nós olhamos para fora é que prosperamos e Deus nos abençoa. Quando começamos a construir nosso próprio reino e nossa própria igreja, é quando começamos a desmoronar e a cair. A história nos prova isso no norte da África e em outras partes do mundo. Olhe para a Europa. Portanto, as estratégias hoje devem continuar seguindo as mesmas do livro de Atos, discipulando e multiplicando o evangelismo, discipulado e plantação de igrejas. É isso. Sendo sal e luz do mundo. Na história da igreja brasileira, nós temos uma grande gratidão, porque nós temos o legado que vocês, missionários estrangeiros, trouxeram quando trouxeram o evangelho para nós. Qual a visão que você tem da igreja brasileira hoje? Ele é um bebê, um adolescente, um jovem ou um adulto forte? Qual é de fato a sua opinião quando você vê a igreja brasileira hoje? Eu sou um fazendeiro. Eu cresci na fazenda e meus primeiros 12 anos como missionário foram como plantador de igreja numa comunidade agrícola na África Ocidental. E eu olho para Jesus e ele dá muitos exemplos de agricultura e agricultores. E eu também queria fazer isso. Vou te dar um exemplo agrícola. Me desculpe pela expressão, mas acredito que as igrejas brasileiras são igrejas adultas, não são adolescentes e nem crianças. Eu já viajei pelo Brasil e já visitei várias igrejas, desde o Acre até o Rio. Eu vi igrejas fortes, vibrantes em todo lugar. Então, eu estive em muitas igrejas no Brasil e elas são realmente fortes e vibrantes. Mas aqui está a analogia que eu quero dar. Existem dois tipos de igrejas. Igrejas cavalo e as igrejas mulas. Eu preciso explicar isso, certo? O cavalo pode se reproduzir, mas uma mula não pode se reproduzir. Então, me acompanhe. Existem dois tipos de igrejas. A igreja que se reproduz e a igreja que não se reproduz. Uma mula não pode reproduzir. Isso mesmo, a mula não pode se reproduzir. Então, você é uma igreja cavalo ou uma igreja mula? O que você sente no seu coração, como um missionário americano,
olhando para a igreja mais uma vez, para a igreja brasileira, o que você sente no seu coração? Oh Deus, obrigado. Eu não choro desde 15 minutos atrás. Eu estava em reunião com os líderes da LifeShape Brasil e um dos líderes estava compartilhando comigo o que Deus está fazendo com ele e o legado que está deixando para os seus 2 filhos. Eu estava chorando em lágrimas, ouvindo a história do que Deus está fazendo. Eu amo os brasileiros. Eu gosto de tocar. Os brasileiros gostam de tocar. Eu poderia ser um bom brasileiro. Eu gosto de abraçar. Eu acho que os brasileiros são tão expressivos. Um pouco agressivos, mas eu gosto disso. Na minha história missionária, nós enviamos brasileiros para o mundo muçulmano. Nós viemos para o Brasil para recrutar nas convenções Isso é como um renovo para você. E então a gente enviava esses que foram recrutados aqui nas convenções batistas para nos ajudar no mundo muçulmano. Nós somos muito gratos ao povo americano. Eu sei que nós aprendemos de vocês como plantar igrejas, fazer discipulado e fazer missões, de verdade. De fato, vocês nos ensinaram como investir em missões, fazer discipulado, e realmente muito obrigado por essa história. Eu estou certo de que os Estados Unidos hoje é uma nação abençoada, porque um dia obedeceu o mandamento de Deus. E eu agradeço a Deus na sua pessoa, agradeço a Deus uma vez mais, pelas igrejas americanas e pelos missionários americanos que há tantos anos atrás vieram e enviaram a mensagem do Evangelho para nós. Agradeço a sua pessoa. Eu queria dizer aos batistas brasileiros o quanto eu amo e aprecio vocês. Eu queria que minha igreja na Geórgia tivesse o entusiasmo que eu vejo entre os brasileiros batistas quando estão adorando, na forma como expressam o seu amor por Deus e na facilidade em compartilhar o Evangelho. E essa abertura para compartilhar o Evangelho é tão encorajador para mim. O meu pastor, por sinal, foi um missionário no Brasil. Ele foi instruído no seminário em São Paulo. Então, o meu próprio pastor é fruto do trabalho batista brasileiro. Então, gostaria de dizer obrigado, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Thank you, Roberto. Thank you. Pois é, espero que você tenha gostado da nossa conversa batista com o pastor Larry Cox. Foi um privilégio para nós, também para você. Mais uma vez, convidamos você para que compartilhe e curta os vídeos da nossa CBPC TV e você que continue nos acompanhando pelas redes sociais cbpc.org.br, nosso Facebook Convenção Batista Planalto Central, nosso Instagram CBPC Oficial. E vamos ficar atentos. Quem será o próximo entrevistado da Conversa Batista na próxima semana? Esteja conosco, segunda-feira, às 10 da manhã, Conversa Batista. A convenção que somos todos nós, impactando nossa geração.